Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa e hoje aqui no Bora Rangar com Chacalaca. Gente, vocês sabem que eu tenho uma queda pela cultura churrasqueira e quando eu falo isso, não é sobre carne na brasa só que eu tô falando. O churrasco é um evento, né? E ele produz vários acompanhamentos, vários tipos de pratos feitos na brasa e essa coisa do acompanhamento de churrasco, para mim, é uma coisa que me pega muito, porque sempre é um prato que vai combinar demais com aquela carne que está sendo servida ou um vegetal grelhado, quer que seja. Essa aqui, na verdade, é um guisado. Eu tinha falado anteriormente que era uma salada, mas é uma salada cozida, né? Então é um guisado à base de feijão. Quem conhece o chili mexicano, né, o chili beans, vai lembrar muito do chili, com um detalhe aqui. É uma comida sim apimentada, mas ela não leva carne. É uma comida vegana por excelência, apesar de ser um acompanhamento para o churrasco, né? Segunda-feira sem carne, a gente vai tratar do chacalaca como um prato principal, porque é muito saboroso. E eu ainda vou fazer uma farofinha com farinha de coco para você provar também acompanhando junto, né? Porque aí, por que não a gente trazer um pouco do Brasil? E se a farofa é um prato do nosso churrasco, vamos comer então chacalaca com farofa. Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem esse prato sul-africano aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia de guisado sul-africano, você vai precisar de 2 cebolas picadinhas, 4 dentes de alho, um pedaço de gengibre ralado, uma pimenta dedo de moça picadinha, 2 colheres de sopa de curry, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho, 4 cenouras raladas, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 2 tomates picados sem semente, 300 gramas de feijão vermelho cozido, sal a gosto, pimenta preta a gosto, e azeite. Então vocês viram aí que não tem nenhum ingrediente de origem animal. Depois eu vou passar a receita da farofa para vocês. Aí na farofa, assim, eu coloquei a manteiga, que você que é vegano pode substituir, aí você vai ter uma refeição vegana completa nessa segunda sem carne. A primeira coisa dessa receita é cozinhar o feijão. Então aqui eu já tenho, ó, o nosso feijão no demolho, né? O ideal é que esse demolho ele seja feito de um dia para o outro e de preferência ainda que você consiga trocar a água do demolho no meio do caminho, tá? Isso vai fazer com que o feijão perca algumas toxinas, ele dá uma hidratada, o grão fica mais bonito depois de cozido, especialmente aqui em que a gente quer os grãos um pouquinho mais al dente. Então fazer esse processo vai ajudar você também a economizar o gás na hora de cozinhar esse feijão. Você pode cozinhar na panela aberta, principalmente quando eu faço saladas com feijão ou então algum molho que leva feijão, eu gosto de cozinhar em panela aberta, porque aí você consegue controlar certinho a textura que você quer do feijão. Aqui eu vou te mostrar na panela de pressão que eu sei que a maioria das pessoas são resistentes com esse fato de cozinhar feijão em panela aberta, porque diz que gasta gás, eu entendo, tá? Então vamos lá, vou escorrer aqui o demolho do feijão. A gente nunca usa a água do demolho, tá? Isso é muito importante. E é legal mesmo depois de eliminar a água do demolho, a gente fazer o seguinte, ó, passar uma aguinha ainda aqui nesses grãos, para retirar qualquer excesso que ficou aqui dessa toxina, que na verdade esse demolho, o principal objetivo dele é eliminar, né, uma toxina que causa gases na gente quando a gente come feijão. Então quando você faz esse demolho, você já elimina essa possibilidade. Ó, então feijão devidamente escorrido, eu vou trazer aqui para a panela de pressão. A gente vai adicionar nesse cozimento somente o que? Para temperar? 2 folhinhas de louro. As folhas de louro também são aliadas, né, da nossa digestão, do trato intestinal. Tudo que a gente cozinha que é mais forte, mais pesado para o intestino, se a gente coloca uma folhinha de louro, já vai deixando mais leve ali para facilitar a nossa digestão. Tô esquecendo de pôr a água, né, gente? Como é que eu vou tampar a panela e cozinhar feijão sem água? É o cansaço, Gil. O Gil tá morrendo de rir ali, ó. Ô Gil, trabalhei esse final de semana no JF Burger Fest, o evento ficou muito bom, lá no aeroporto da Serrinha, mas eu confesso que eu saí de lá ontem meia-noite, né, desmontando tudo e tal. Então assim, eu tô bem cansado, às vezes vai acontecer essas coisas, tá? Olha só, eu cobri o feijão com água aqui, não precisa lotar com muita água, a panela você vê que tá um dedo acima da linha do feijão, já é o suficiente. Eu vou ligar essa panela agora, e assim que ela pegar a pressão,
você vai abaixar o fogo e contar exatos 13 minutos. É o ponto ideal desse feijão, tá? Fogo baixo. Gente, tudo que vai cozinhar na panela de pressão, quando pega pressão, você pode abaixar o fogo para o mínimo possível. Por que isso? O que acontece? Aqui dentro cria-se uma condição de pressão mais alta do que a atmosfera. É como se a gente estivesse induzindo o peso de 2 atmosferas dentro do que está ali dentro. E aí isso faz com que a gente consiga elevar a temperatura dentro da panela. Não adianta aumentar o fogo, porque essa temperatura ela chega no máximo na condição de pressão que está ali dentro. Então, uma vez que a pressão, ela se estabelece, você pode manter o fogo mínimo somente para não haver perda de calor da panela com o ambiente. Então, é só uma manutenção do calor que está ali dentro. E aí você vai economizar gás e corre menos risco de queimar o fundo da panela também, isso é muito importante, tá? Enquanto o nosso feijão vai cozinhando, eu vou preparar com vocês a nossa farofa, que vai ser o acompanhamento desse nosso chacalaca. Feijão com farofa, gente, assim, é uma combinação que eu sei que não tem erro. Dificilmente tem uma comida, que a gente come e fala assim, isso aqui com a farofinha ficaria muito bom. A gente que é brasileiro tem esse costume, a gente sabe que é muito bom e encanta, Todo mundo que vem conhecer o Brasil, primeiro eles acham estranho, a verdade é essa, O pessoal lá de fora, quando vê a farofa, acha que a gente está comendo areia. E aí depois, quando experimenta, sabe que trata-se de uma delícia imensa. Olha só, eu vou botar aqui na minha panela um pouquinho de azeite, para não queimar a manteiga, é claro. Tá? Então é só um pouquinho. E aqui agora eu vou adicionar a minha manteiga. Eu estou usando a proporção de meio quilo de farinha de coco, né? Thiago, me corrija se eu estiver errado isso. Meio quilo de farinha de coco, anota aí, gente. A gente não preparou a receita para pôr na tela. Então, ó, é 500 gramas de farinha de coco, 200 gramas de manteiga sem sal. Eu tenho aqui 5 dentes de alho picadinho, bem picadinho, tá? Se você quiser colocar mais, pode. É que eu acho que com 5 dentes já fica o suficiente, o sabor equilibrado, não precisa exagerar, até porque pra gente não desaparecer com o gostinho da farinha de coco ali, que tem um gosto bem gostoso assim de coco, apesar de não ser aquilo muito pronunciado. Fica no fundo assim da boca e vai combinar demais com o feijão. Primeira coisa que você faz aqui, ó, é derreter essa manteiga. Ah, e também tem um cheiro verde picadinho ali, salsinha e cebolinha, uma xícara de chá, pra gente finalizar essa nossa farofa. Derrete bem a manteiga. Eu já vou adicionar aqui o alho para ele ir refogando enquanto a manteiga derrete. Por quê? Eu não quero dourar esse alho, eu não vou fritar até ele dourar. Fazer isso é bom, eu sei que tem muita gente que gosta de um alho douradinho, mas a chance de você errar esse dourado do alho e servir um alho queimado é muito grande. O alho ele já passa todo o seu perfume só dando essa refogada sem precisar dourar. Errar com alho é muito fácil, assim, e a comida fica toda com gosto de queimado depois. Então, já adicionei o alho aqui e aí ele vai fritando devagarzinho nessa manteiga. Quando a manteiga acabar de derreter, ele já vai estar no ponto suficiente, cozido aqui, que eu preciso para dar sabor para minha farofa. Eu vou colocar aqui também já, ó, uma pitada de sal. Lembrando que a gente está usando manteiga sem sal. Se você for usar manteiga com sal, vai devagar no sal. E pimentinha do reino também, para já ir passando um perfume aqui, depois ficar mais fácil de misturar na nossa farinha. Ó, agora que a manteiga já derreteu quase toda, já vou entrar com a farinha de coco. A gente está usando a farinha de coco refinada e aí existem outros tipos, Existe uma farinha de coco mais grossinha, você pode fazer com ela também, não tem problema, tá? É só adicionar aqui, ó. O segredo da farofa, gente, é sempre ser muito bem molhadinha, tá? É isso que vai deixar ela amanteigada, que vai deixar ela gostosa. Então, ó, você vai agora misturar toda essa farinha aqui, hidratar ela com essa manteiguinha, deixar ela pegar esse aroma de alho que a gente adicionou aqui. E aí, ó, entrou com a farinha, essa farinha queima muito fácil. Abaixa o fogo e você não pode parar de mexer. Como eu ainda tenho um pedaço de manteiga aqui, ele vai derretendo aos poucos, ele vai ajudar também a evitar a farinha de queimar. Mas, ó, não dá mole, tá? Qualquer vacilo, a sua farinha pode vir acabar queimando aqui. Quanto tempo que eu faço isso, Arthur? Olha, o suficiente para cozinhar a farinha. Se você quiser fazer a substituição, por exemplo, e estiver usando farinha de mandioca, você vai ter que ficar mexendo aqui, ó, até você ver
que cozinhou a farinha. E aí, como a gente já é mais familiarizado com o sabor da farinha de mandioca, fica mais fácil para perceber que você errou, né? Que a farinha ainda está crua. O segredo é esse: a farofa ela fica boa quando a farinha já não tem mais gosto de crua. Ela muda o sabor, né? Ela vai ficar com gosto de comida, fica com gosto de farofa mesmo. Uma coisa é farinha crua, outra coisa é farofa, totalmente diferente. Só de experimentar a farinha crua você vê essa relação. E aí, ó, o segredo é você ir mexendo, fogo baixo, vai aqui uns 10 minutinhos, vai secando essa manteiga, vai dando uma torrada na farinha, né? E aí ela vai ficar super crocante, vai ficar saborosa, e aí você vai ver que delícia que é. Você pode ver que ela muda de cor, né? Depois que ela deu essa hidratada. Ó, enquanto eu tô falando aqui, minha panela tá quase ali pegando pressão. Vamos ficar atento, tá? Ouvidos abertos na cozinha é sempre muito importante. Para cozinhar a gente usa todos os sentidos, a visão, o olfato, né? Eu sempre falo, você vai sentir cheiro, né? Você tem que estar atento ao olfato, ao paladar, né? Parar, experimentar é muito importante. A audição também é importante. Quando a gente vai ali grelhar uma carne, tem que escutar o chiado. A panela de pressão avisa a gente, então às vezes você bota uma panela para cozinhar e vai distrai, vai lá para um outro cômodo, para de ouvir ela. Como você vai saber, né, que a pressão pegou? Então você tem que estar atento com todos os sentidos na cozinha. E observando aqui junto comigo, ó, farofa não pode parar de mexer, tá? Essa aqui já tem mais ou menos uns 3 a 4 minutos que a gente colocou ela no fogo. O que eu posso fazer agora? Dar uma experimentadinha para ver como tá ficando, ó, para saber quanto tempo mais ainda preciso. E essa farinha de coco, Gil? É um espetáculo, mas está precisando cozinhar um pouquinho mais. E aí a gente vai aqui, ó, devagarzinho, sem parar de mexer. Para fazer essa receita você vai precisar, pro guisado, 2 cebolas picadinhas, 4 dentes de alho, 1 pedaço de gengibre, 1 pimenta dedo de moça picadinha, 2 colheres de sopa de curry, 1 pimentão amarelo, 1 pimentão vermelho, 4 cenouras raladas, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 2 tomates picados sem semente, 300 gramas de feijão vermelho cozido, sal a gosto, pimenta preta a gosto e azeite. Para nossa farofa, meio quilo de farinha de coco, 200 gramas de manteiga sem sal, 5 dentes de alho picadinho, cheiro verde a gosto, 2 colheres de sopa de azeite, sal e pimenta do reino também a gosto. No último bloco, né, esse card de receita tinha saído sem a receita da farofa, a gente já preparou a farofa, ela tá aqui no cantinho, vou pegar para vocês. E olha só, aí você agora anotou os ingredientes. Muito fácil, né? Farofa, derrete a manteiga com um pouquinho de azeite para não queimar a manteiga, dá uma refogada no alho, aí depois você vem, cozinha a farinha, né? Mexendo sempre mais ou menos de 5 a 10 minutos, fogo baixo, acabou, desliga, continua mexendo mais uns 2 minutinhos para não queimar. Tira da panela e aí finaliza com sal, pimenta do reino e o cheiro verde picadinho. Aqui tem salsinha, cebolinha e coentro que combina demais. E ainda peguei e botei uma pitadinha do curry para trazer mais um sabor. E ó, vou te falar, tá uma delícia essa farofa. Mas vamos então pro nosso chacalaca. No último bloco eu coloquei feijão para cozinhar, ó. A panela tá aqui. É legal você depois escorrer e deixar esfriar o feijão antes de começar o preparo aqui, para manter a integridade dos grãos. Mas aí, ó, 13 minutinhos suficiente, tá? Para grãos al dente. Então, ó, esse aqui eu vou escorrer, vou deixar esfriar. Eu já tenho ali uma tigela que eu já fiz isso. E vamos começar então a refogar. Vou trazer essa panela para cá, para colocar ela aqui para esfriar, para não atrapalhar também aqui o processo. A gente vai começar ali na panela, colocando, né, um fio de azeite, fogo alto. E aí a gente começa refogando a nossa cebola. Bom, o chacalaca, gente, é um guisado clássico, né? Aquele mexidão de vegetais que a gente geralmente faz, bem temperadinho. Ele vai parecer muito aí com chili beans, né, da cultura mexicana, que é esse molho de feijão com carne moída que eles comem muito por lá. E aí, como eu já disse, aqui é uma receita vegana, que é um acompanhamento de churrasco. Imagina então você comendo isso aqui como se fosse um salpicão, uma farofa ou então uma maionese, que pra gente, né, é a nossa cultura churrasqueira. Já coloquei cebola, vou deixar ela dar uma chorada e já vou entrar aqui, ó, por cima com o alho, que aí o alho vai protegendo a cebola, a cebola não deixa o alho queimar e ao mesmo tempo o alho vai perdendo aqui, né, pra panela o seu aroma, vai passando, emprestando todo o seu sabor ali pra dentro. Já pode colocar uma pitada de sal.
A gente vai temperando aos poucos assim, né? Tudo vai ficando gostoso, saboroso. Ó, pimenta do reino também. Quando a gente aquece a especiaria, ela tende, né, a dar uma potencializada no sabor dela, né? E aí a comida fica muito mais bem temperada. Por isso que eu sempre gosto de ir temperando aos poucos. Bom, já foi ali cebola, alho. Eu vou começar agora a adicionar os pimentões. Então, ó, pimentão amarelo, se tiver pequeno, você coloca um inteiro. Aqui o nosso pimentão estava muito grande, então a gente colocou assim, ó, 1/3 do pimentão. Aqui eu tenho 1/3, ó, 1/3, 1/4 mais ou menos. Então, foi um pedaço desse aqui picadinho ali. Eu também vou entrar com o pimentão vermelho. Observa que eu ainda não comecei a mexer, né? Tô deixando a cebola dar uma dourada no fundo ali, para não esfriar a panela, tá? Porque na hora que a gente começa a mexer, a panela tende a esfriar e aí os vegetais vão começar a soltar a água deles ali dentro. Mas primeiro eu quero deixar a cebola pegar essa caramelizada ali embaixo. Ó, tomate também para dentro. E agora que a gente adicionou, né, os pimentões, o tomate, vamos colocar mais uma pitada de sal para ir facilitando a desidratação aqui dos vegetais. O sal ajuda, né, a todo mundo ir soltando uma aguinha aqui no fundo. Ó, vou adicionar mais um pouquinho de pimenta do reino. E agora, pimenta dedo de moça picadinha. Aqui a gente está com ela sem as sementes, porque o pessoal aqui da TV em geral não é muito da pimenta. Esse é um prato tradicionalmente apimentado, mas você vai encontrar mesmo na África as versões, né, suave, né, que seria na Bahia, fala em quente e frio, né? Então aqui a gente está fazendo ele mais morno, vamos dizer assim, né? E eu vou colocar agora o gengibre, vou dar uma ralada no gengibre na hora aqui para poder passar todo o aroma dele aqui para esse prato. Gengibre é uma coisa que assim, você não tem costume de pôr na comida, coloca devagar, vai sentindo como que é essa questão, porque se você colocar demais, depois vai ficar tudo com gosto de gengibre, né? E tem gente que não gosta muito. Então vai com calma, vou colocar mais ou menos aqui, ó, umas 2 colherzinhas de chá. Eu acho que já é o suficiente para essa quantidade. E combina demais com o sabor de feijão, tá? Vai dar uma refrescância pro prato, vai ficar bem legal. Agora que eu já entrei com o gengibre, observa que o som da panela já deu uma diminuída, né? Que, ou seja, os vegetais começaram a soltar a água. Eu vou adicionar aqui, ó, o curry. O curry é uma mistura de temperos, né? Muito comum ser utilizado na África, mais na Ásia, na verdade, mas também na África, tá? Os pratos costumam levar curry, ele tem um aroma muito gostoso, é um mix de condimentos. Ó, então vamos embora mexer aqui para tudo pegar esse sabor. E o curry também na composição dele vai a cúrcuma, né? Então ele ajuda a emprestar uma cor bem bonita aqui pro prato. Ó, refogando legal, vou entrar agora com a cenoura ralada. Antes disso, ainda vou colocar aqui extrato de tomate, tá? É aquela pasta concentrada. Se você não tiver na hora do desespero, o melhor substituto para isso, por incrível que pareça, é o ketchup, tá? O molho de tomate, aquele molho pronto, não presta. O ketchup tem muito mais concentração de tomate. Apesar de lá no ketchup ter conservante, né, sódio e tudo mais, você tem um tomate mais concentrado, assim como é no extrato, que é mais natural. Então, ó, vai se formando aqui uma cara de delícia, né? Vamos adicionar aqui agora, ó, a cenourinha ralada. E essa cenoura aqui não é para ela cozinhar demais, tá? Ela tem que manter a crocância dela, ela vai trazer um doce aqui pro prato. Se você deixa ela cozinhar muito, ela vai perder completamente a graça e a função dela aqui nesse prato. Essa panela, Thiago, parece que ficou pequena, né? Vamos ter que mexer com cuidadinho aqui que vai dar tudo certo. E ó, agora sim, acaba de acrescentar o sal para temperar esse feijão e também a pimenta do reino e mexe com cuidado para não entornar. Então vou buscar lá do fundo, vou fazendo essa mistura maravilhosa. Cenoura com feijão, né, gente? Assim, e é bastante cenoura que vai aqui. Existem outros pratos ao redor do mundo que tem essa coisa de ter o feijão com um perfil mais doce. E é o que vai acontecer aqui, tá? Essa quantidade exagerada de cenoura vai realmente fazer com que esse prato, por mais que a gente não coloque açúcar, ele seja um prato com perfil doce. E é por isso que vai bastante condimento, bastante pimenta, curry, que é picante também. Então, é para ter esse equilíbrio do docinho da pimenta com a picância, tá? Você vai ter lá nos Estados Unidos o barbecue beans, que é um feijão
é defumado e aí ele é servido com algumas carnes, mas não vai sal. Ele vai açúcar, na verdade, molho barbecue, e ele é bem docinho, é uma comida de churrasco também. Você vai ter lá na Ásia, né, vários doces que são preparados com feijão. Então, por mais que pra gente aqui no Brasil pareça estranho, né, um feijão mais adocicado, pode acreditar que fica uma delícia, ainda mais com aquela farofinha que a gente preparou, né? Então aqui, ó, misturado todos os ingredientes, é aquilo que eu falei. Eu não quero que essa cenoura cozinhe demais. Então só esse calor que ela ganhou aqui, enquanto mistura, enquanto aquece tudo, já é o suficiente aqui para que a gente tenha o ponto de cozimento dessa cenoura, tá? Para que ela não passe muito. Então, ó, o chacalaca tá basicamente encaminhado. A gente vai para o intervalinho, para quando voltar aqui para dentro, vai ser para experimentar essa delícia com uma farofinha de coco. E a gente está celebrando esse prato aqui como um prato principal. Para quem é vegano, o prato é vegano, tá? A nossa farofa não é vegana, mas é só fazer a substituição da manteiga pelo óleo de coco, alguma outra gordura que você tenha preferência. E aí você tem uma refeição vegana hoje aqui na nossa segunda sem carne, perfeito? Vou arrumar meu pratinho aqui. Arrumei um pratinho de madeira hoje, que eu acho que vai combinar com as cores do prato. Olha aqui, ó. Ó. E aí, vou pegar um pouquinho dessa farofa. E a gente vem aqui experimentar agora. Gente, a gente vai ter uma comida aqui condimentada, apimentada. Então, se você não gosta muito de pimenta, vai devagar na pimenta, dá uma equilibrada. É um prato quente, ó, no sentido de ser apimentado mesmo, tá? E com essa farofinha combinou demais. Dá licença. Olha, é brincadeira, hein? Que delícia. O troço é bom, Gil. Ai, Arthur, assim você me mata.